Meu nome é Axel Home, tenho 17 anos, e o que estou prestes a contar é algo que nunca vou esquecer. Tudo aconteceu no ano passado, logo quando as aulas tinham acabado de começar. Para clarear um pouco a cabeça, decidi ver se meus amigos Brad e Fight queriam jogar Fortnite por um tempo. Minha mãe e minha irmã estavam fazendo compras e meu pai estava no trabalho, então fiquei bem sozinho em casa naquela noite. Era por volta das 8 da noite quando finalmente conseguimos fazer o login para jogar. Após algumas partidas, percebi que meus amigos estavam ficando mais frustrados do que o normal, por estarem perdendo constantemente. Então, eles se desconectaram depois de 1 hora de jogo. Depois que meus amigos me abandonaram em Fortnite, eu planejei relaxar com o celular antes de dormir, mas, de repente, ouvi meus cachorros latindo lá fora. Não era nada incomum, já que eles costumam latir quando veem pessoas andando na rua, mas ainda assim dei uma olhada pela janela para ver o que estava acontecendo. Não vi nada suspeito, mas, nesse momento, ouvi a porta da garagem se abrir e fechar normalmente. Isso normalmente significaria que meu pai tinha chegado, mas achei estranho porque não vi a caminhonete dele em lugar algum, nem ouvi o som característico do motor. A caminhonete do meu pai tem um barulho alto e muito particular que eu reconheço facilmente, e é por isso que sempre sei quando ele chega em casa. Mas dessa vez, não ouvi nada. Na verdade, ele me tinha mandado uma mensagem dizendo que iria trabalhar até tarde. Então, decidi descer para a sala de jantar para dar uma olhada melhor. De lá, eu podia ver que a rua estava vazia. Em um momento de bobeira, pensei, será que é um fantasma? Na verdade, isso não passou pela minha cabeça do nada. Acontece que muitos anos atrás, onde a nossa casa foi construída, existia uma antiga adega onde o dono tirou a própria vida. Isso aconteceu cerca de 60 anos atrás, mas eu soube disso alguns meses antes, graças a um trabalho da escola sobre eventos antigos do bairro. A verdade é que não sou do tipo que investiga de forma imprudente quando ouço barulhos estranhos, ainda mais sabendo disso. Então, corri de volta para o meu quarto e mandei uma mensagem para minha família perguntando se alguém estava em casa. Falei com minha mãe sobre o barulho da garagem, e ela me pediu para desligar todas as luzes, fechar a porta do meu quarto e ficar lá até ela chegar. Fiz o que ela me pediu, mas cerca de 15 minutos depois, pensei ter ouvido um som de rangido vindo lá de baixo, como se alguém estivesse tentando entrar. Não havia nada que eu pudesse fazer para me defender, e basicamente não tinha nada no meu quarto que pudesse usar para isso. Então, peguei a primeira coisa que encontrei, que, no caso, foi meu microfone de boom, e abri a porta cuidadosamente. Subi para o balcão do andar superior e espiei para ver se conseguia distinguir alguém se escondendo ou algo estranho. Furioso, gritei, tem alguém aí? Como se alguém fosse responder. Por um momento, pensei que estava exagerando, até que vi uma sombra de alguém parado bem abaixo do balcão. Nesse momento, entrei em pânico e corri para o banheiro mais próximo, que por sorte era o pequenino ao lado do meu quarto. O estranho deve ter percebido que o vi, pois ouvi passos pesados subindo as escadas. Quando fechei a porta atrás de mim, estava me xingando por ter deixado meu celular no quarto. Então, depois de alguns minutos de silêncio, consegui reunir coragem e corri de volta para o meu quarto, fechando a porta assim que entrei. O quarto da minha irmã ficava bem em frente ao meu, e percebi que a porta estava entreaberta. Eu imaginei que fosse lá que o estranho tivesse ido depois de me ver. Consegui me trancar e peguei meu celular, disquei para o 911, mas antes de apertar o botão de chamada, vi que a porta do armário estava ligeiramente aberta. Decidi me aproximar com cautela e o coração na garganta. Foi então que notei um olho espiando pela fresta, e percebi que o intruso não tinha ido para o quarto da Jenna, mas estava ali, comigo. O terror que senti naquele momento é indescritível. Nunca senti tanto medo real na vida. Um arrepio percorreu todo o meu corpo e, sem pensar duas vezes, saí correndo do meu quarto e desci as escadas. Abri a porta da frente como um raio e corri morro acima até a casa dos meus vizinhos, que, por sorte, é um policial. Quando cheguei lá, eu estava ofegante, quase sem ar, mas, o melhor que pude, contei para ele que um estranho estava se escondendo no meu quarto. Ele não perdeu tempo,
chamou reforços e começou a investigar por conta própria, enquanto eu ficava com a esposa dele. Alguns minutos depois, desci correndo para ver se tinham pegado o intruso. Quando entrei em casa, vi um homem alto e magro, que nunca tinha visto antes. Ele tinha uma barba grisalha e um casaco preto todo sujo, e estava no chão, sendo algemado pelo meu vizinho. Não consegui acreditar que essa pessoa havia conseguido entrar em casa no meio da noite. E, sinceramente, não consigo nem imaginar o que teria acontecido comigo se não tivesse percebido a presença dele a tempo. Desde aquela noite, não sou mais permitido a ficar sozinho em casa, e melhoramos a segurança do local. Meu pai instalou um sistema de câmeras de segurança ao redor da casa e sensores de movimento nas portas e janelas. Sou grato por minha família estar bem, mas, acima de tudo, sou muito grato ao meu vizinho pela coragem dele por não ter hesitado nem por um segundo em me ajudar. Me sinto muito sortudo por ter um vizinho como ele. Eu definitivamente não desejaria uma experiência assim para ninguém, nem mesmo para os meus piores inimigos. Oi, meu nome é Hannah e eu moro em um lugar tranquilo no campo, bem distante da vida agitada da cidade. Normalmente, é um lugar bem calmo, onde todos se conhecem e quase nada de ruim acontece. Na verdade, é uma das áreas com menos crimes de todo o estado, então ninguém sente necessidade de reforçar a segurança de casa ou qualquer coisa do tipo. Era minha noite de folga do trabalho e decidi ficar em casa, apenas aproveitando o silêncio. Trabalho à noite em uma pequena loja de conveniência 24 horas na cidade, mas estava de folga naquele dia. Por causa do meu trabalho, meu corpo já estava acostumado a ficar acordado durante a noite, então sempre tenho um pouco de dificuldade para dormir nos meus dias de folga. Decidi, então, fazer algumas coisas para me distrair antes de subir para o meu quarto e tentar fechar os olhos. Passei um tempo no jardim, dei uma parada no cabelo e depois me preparei para jantar e relaxar assistindo a um filme. De vez em quando, gosto de ficar assim, sem fazer muito barulho e deixando a noite passar até eu ficar com sono. O filme acabou, depois assisti a uma série, e, antes que eu percebesse, já era mais de meia-noite. Coloquei um cobertor sobre mim, pronta para aproveitar o resto da noite, quando de repente alguém começou a bater na porta insistentemente. Não era apenas uma batida qualquer, mas um golpe forte que ecoou na madeira. Congelei por um momento, mas então pensei que provavelmente fosse meu namorado aparecendo de surpresa, como ele costumava fazer o tempo todo. Para falar a verdade, era uma das coisas que eu mais gostava nele, ele sempre me surpreendia com algo maluco e aparecia quando eu menos esperava. Me levantei do sofá, ainda meio sonolenta, e fui olhar pela pequena janela de vidro da porta. Mas, à medida que me aproximava, comecei a perceber algo estranho. Aquela janela era um pouco peculiar, com um vidro em formato de prisma que distorcia a visão. Era necessário manter uma certa distância para conseguir enxergar direito quem estava do outro lado, mas meu namorado tinha cabelo vermelho, e sempre que ele ficava na minha porta, a luz do poste iluminava o cabelo dele. Esse cabelo vermelho brilhante era bem fácil de distinguir, mesmo sem ver o rosto, mas dessa vez não foi assim. Quando cheguei perto o suficiente da porta, senti um nó no estômago. Não era meu namorado, era um estranho, um homem mais velho com uma barba que eu nunca tinha visto na minha vida. E agora, percebi que não reconhecia aquele rosto de jeito nenhum. O homem parecia estar me olhando, embora eu soubesse que ele não podia me ver, já que o vidro não permitia. Completamente assustada, saí rapidamente do campo de visão e me escondi atrás da porta do meu quarto. Estava com muito medo naquele momento, mas o que me assustava ainda mais era pensar que eu poderia perder de vista o homem. Então, não queria virar as costas para ele nem por um segundo. Lembre-se, moro em uma área rural e o sinal de celular aqui é péssimo, então não adianta tentar pegar o celular. Em vez disso, corri até a cama e peguei o telefone fixo. Peguei o aparelho e tentei discar o número do meu namorado, mas ele estava mudo. Só silêncio. Enquanto isso, o estranho continuava batendo na porta, mas agora estava gritando que queria entrar. Ouvir isso fez meu sangue gelar. Isso era pior do que qualquer filme de terror que eu já tinha visto. Não conseguia acreditar que isso estava acontecendo comigo.
Quem era esse cara e o que ele queria na minha casa? Comecei a pensar rapidamente nas opções que eu tinha, sem celular, sem poder sair para o carro, sem ninguém para me resgatar. Resumindo, eu estava ferrada. Então, decidi ficar onde estava, tentando me manter o mais segura possível. Primeiro, corri até a cozinha e peguei uma faca de chefe da gaveta. Era a única arma que eu tinha em casa, a única coisa com a qual poderia me defender, já que não tenho armas de fogo. Depois de me armar com a faca, fui até o banheiro, que ficava em frente ao meu quarto, e tranquei a porta. Não era uma fechadura muito forte, mas pelo menos me daria alguns minutos de vantagem caso o homem decidisse invadir. Pensar em manter a vantagem era a única coisa que ocupava a minha mente. Com toda a adrenalina correndo no corpo, subi na pia e me abaixei perto da porta, de forma que, se o intruso pensasse em arrombar a porta, eu poderia atacá-lo por trás e dar alguns golpes no pescoço ou nos ombros. Apesar de um medo horrível percorrendo meu corpo, não vou negar que fiquei um pouco satisfeita com a minha estratégia de defesa. Era o melhor plano que eu havia conseguido elaborar até aquele momento, e parecia ser impecável. Agora, com a faca na mão, de alguma forma, me senti mais focada. Fiquei na mesma posição por um tempo, esperando que, no melhor dos casos, o homem se cansasse e fosse embora por conta própria. No pior dos casos, ele viria me atacar, e, se isso acontecesse, eu estava pronta para executar o meu plano. O tempo passou e o homem não se acalmava. "Onde você está?" Ele gritava loucamente. Comecei a ouvir ele mexendo nas coisas dentro da casa. Dava para ouvir sua mão roçando pelas paredes enquanto ele inspecionava cada cômodo. O homem estava cada vez mais irritado e sua frustração ficava evidente na voz. O eco dos seus gritos preenchia a casa, fazendo meu corpo inteiro se arrepiar a cada minuto. Minha ansiedade e pânico só aumentavam, mas, em determinado momento, uma ideia passou pela minha cabeça. Me ocorreu que talvez o telefone que eu tinha tentado usar antes não estivesse quebrado por causa de uma linha fora de serviço, mas sim porque eu simplesmente não o tinha carregado. Isso me fez lembrar que havia outro telefone na cozinha. Com o coração quase saindo pela boca, desci da pia e me certifiquei de que o homem estava o mais distante possível de mim. Tentei me acalmar e ouvir cuidadosamente os passos dele para saber onde ele estava. Para isso, precisei usar toda a minha concentração, porque meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvir o som dentro dos meus ouvidos. Percebi que o homem ainda estava andando pela casa de maneira errática e, assim que o ouvi se afastando para o outro lado da casa, corri em alta velocidade até a cozinha, localizei o telefone no seu suporte, o peguei e voltei para o banheiro. De volta ao abrigo seguro, liguei para o 911 e avisei que um homem louco estava me cercando em minha casa. A operadora me garantiu que enviariam alguém imediatamente, mas que demoraria pelo menos 15 minutos. Eu estava completamente devastada nesse ponto. 15 minutos? Sério? Daqui a 15 minutos, eles poderiam encontrar meu corpo ou daquele maníaco, se a sorte estivesse do meu lado. Agora, eu sabia que estava sozinha por mais 15 minutos e que teria que me manter calma até a chegada da polícia. Fiquei na linha, ouvindo o homem gritar e chutar do lado de fora. Agora eu sabia exatamente onde ele estava, e ele havia começado a bater na porta do banheiro, exigindo que eu abrisse para ele. Esses 15 minutos pareceram uma eternidade, até que finalmente os policiais chegaram e ouviram o homem tentando invadir o banheiro, cuja porta, graças a Deus, era de madeira maciça. Não importava o quanto ele batesse ou chutasse, ele nunca conseguiu abrir ou derrubar a porta. Quando finalmente saí de lá, encontrei um grupo de policiais cercando o homem, que estava no chão, com uma aparência deplorável e perdida. Percebi imediatamente que o homem estava sob o efeito de alguma substância. Ele parecia um típico viciado em drogas em plena crise delirante. Na verdade, era exatamente isso que ele era. Aconteceu que ele era um cara hippie que tinha saído de uma festa e acabado no beco errado. O homem estava convencido de que aquela era a casa dele e que o intruso era eu. Então, ele não parava de repetir para eu sair de onde estava e abrir a porta para ele. O homem estava totalmente desorientado e, felizmente, não era um assassino. Ele nem estava armado e não tinha antecedentes criminais de qualquer tipo.
Ele só havia exagerado no álcool e nas substâncias alucinógenas naquela noite, e foi tudo um grande mal-entendido, que, apesar de muito assustador, no final não passou de uma história de nada sério. Ainda assim, não consigo tirar da cabeça o terror que senti naquela noite e agradeço a Deus que o homem não tenha conseguido entrar no banheiro, porque, se ele tivesse, o assassino teria sido eu. Tudo começou com um simples copo de água fresca. Pela manhã, eu acordei, saí da cama, desci as escadas e enchi um copo alto com água da torneira. Depois, fui até a geladeira, peguei um limão e espremi no meu copo, uma receita natural que vi no TikTok, que supostamente era milagrosa para manter os níveis de colesterol e triglicerídeos sob controle. Era o meu 10º dia seguindo essa recomendação, e sinceramente eu não sabia se estava funcionando, mas fazia eu me sentir bem começar o dia com essa bebida, ao invés do meu habitual café preto bem carregado. No entanto, dessa vez, a água desceu de forma errada e comecei a tossir quase engasgando. Coloquei o copo de lado na beirada da bancada, me inclinei sobre ela e bati no peito até conseguir parar de tossir. Quando me virei, o copo havia sumido. Paralisei, meus olhos se moveram rapidamente pela cozinha de um lado para o outro, e senti uma mudança no ar, como se algo estivesse se movendo. De repente, saí correndo pela sala a toda velocidade, mas meu calcanhar bateu em algo. Me virei e, para minha surpresa, era outro copo de água que caiu no chão com um baque. Peguei-o e olhei para ele como se fosse um objeto estranho de outro planeta. Liguei para minha irmã para contar o que havia acontecido, e ela riu de mim, sugerindo que talvez houvesse uma explicação lógica, talvez eu ainda estivesse meio dormindo ou talvez o concocto, como ela chamou, estivesse afetando meu cérebro. Talvez ela tivesse razão, pensei, mas não sobre o copo de limonada, e sim que talvez eu ainda estivesse meio sonolento ou que o copo havia caído por causa da minha tosse e de algum jeito acabou no chão. Mas isso não foi tudo. Outras coisas estranhas começaram a acontecer frequentemente. Cada evento era um pouco mais estranho que o anterior, mas ainda assim eu tentava ignorar e buscar explicações. Então, uma noite, acordei de repente. Eram 2h58 da manhã de uma terça-feira, e uma luz brilhante me cegava. As luzes estavam acesas, e pensei que talvez eu tivesse me levantado sem perceber. Decidi sair da cama e caminhar pelo quarto. Foi então que notei algo que me deixou muito incomodada. A porta do meu quarto estava aberta, mas o que me incomodava ainda mais era o copo de água meio vazio no corredor do andar de cima. Isso me deixou desconfortável por várias razões, principalmente porque eu não havia deixado aquilo lá. Fui até lá, desci as escadas e peguei o copo, olhando ao redor para ver se alguém estava por perto. Mas eu morava sozinha, então era muito improvável, a menos que um intruso tivesse entrado na minha casa. Ao olhar para o copo, vi impressões digitais borradas nele, dezenas delas. Literalmente deixei o copo cair ao ver aquilo. Ele bateu no carpete e derramou, formando uma poça que rapidamente foi absorvida. Olhei por cima do ombro e uma sensação de inquietação percorreu meu corpo. O que estava acontecendo aqui? Recuei para me levantar, e para meu horror vi outro copo meio vazio no topo das escadas. Continuei andando, olhei para baixo e encontrei outro meio caminho descendo. Quando cheguei lá embaixo, descobri que havia um rastro de copos vazios, como se tivessem sido deixados intencionalmente por todo o corredor e as escadas. Nesse ponto, eu realmente estava pensando em chamar a polícia, então instintivamente peguei meu celular, mas percebi que ele não estava lá. Eu sempre o guardava no bolso, até enquanto dormia, então senti um arrepio por todo o corpo ao não encontrá-lo. Alguém definitivamente estava se escondendo na minha casa. Olhei por cima do ombro em direção ao corredor que levava ao meu quarto e me perguntei se meu celular estava na cama. Mas, justamente quando eu ia verificar, ouvi um zumbido no chão de madeira, aquela vibração familiar de notificações. Espera, meu celular estava lá embaixo. Dei um passo à frente, respirei fundo e fui até a cozinha, onde o encontrei vibrando no chão. Peguei-o e liguei a tela. Eu já estava com o suficiente, estava prestes a ligar para a polícia, mas congelei no lugar. No topo da tela, vi uma notificação estranha e nova foto salva no iCloud. Pensei por um momento,
mas acabei tocando na notificação, e meu coração parou. Era uma foto minha dormindo, tirada às 2h57 da manhã, apenas um minuto antes de eu acordar. Uma onda de pavor percorreu meu corpo enquanto eu conectava os pontos. Os copos de água, as luzes acesas, meu celular no chão e agora essa foto de alguém que estava no meu quarto enquanto eu dormia. Sem pensar duas vezes, liguei para o 911, e felizmente um atendente atendeu rápido. "Onde você está?" ele perguntou. Respondi com meu endereço: "Tem alguém na minha casa." "Você está em um quarto seguro?" "Vá para um quarto seguro e tranque a porta." O atendente não terminou a frase e eu já estava correndo para o banheiro mais próximo, fechei a porta e tranquei. "Está tudo bem, senhor?" perguntaram. "Sim", respondi, mas antes que eu pudesse dizer mais, ouvi uma porta batendo no andar de cima. "Ele está lá em cima", murmurei, com a voz trêmula. "A ajuda está a caminho." "Concentre-se na sua respiração", disse o atendente, como se fosse tão fácil. De repente, mais barulhos vieram do andar de cima e outra porta bateu. O intruso estava procurando, verificando cada quarto. Esse foi o meu primeiro pensamento. "Senhor, você está aí?" a voz perguntou novamente. Eu sussurrei um ossinho enquanto ouvia as portas batendo mais perto. A última porta no andar de cima foi fechada com força, e de repente ouvi uma porta se abrir e fechar lá embaixo com um baque. Seriam vários intrusos ou esse cara só era incrivelmente rápido? "Senhor, você ainda está no banheiro?" o atendente perguntou. Como ele sabia que eu estava me escondendo ali? Eu nunca falei isso para ele. "Senhor, você está aí?" a voz disse novamente, dessa vez claramente ouvindo pela porta. Percebi que o intruso estava falando comigo pelo telefone, se passando pelo atendente do 911. Nesse momento, meu coração afundou no estômago e eu sabia que precisava agir rápido. A maçaneta da porta do banheiro começou a balançar. "Senhor, abra a porta." Veio uma voz insistente do outro lado. Congelatei e larguei meu celular. Peguei a maçaneta com toda a força, puxando-a para trás. "Por favor, abra a porta." Repetia, como um disco quebrado. A luz no corredor começou a piscar, ligando e desligando freneticamente. "Não podemos ajudar se você não abrir a porta", dizia o homem, quase rindo. De repente, ouvi uma porta batendo na frente da casa. "Polícia!" gritou uma voz. Fiquei em silêncio, não confiando em nada que estava acontecendo. O que quer que estivesse à espreita parecia não seguir as regras da lógica, então continuei imóvel, com as mãos apertadas na maçaneta. "Olá!" disse uma voz profunda. Não obtive resposta. "Requerendo reforços", ela disse. Eu me escondi no banheiro, o que pareceu uma eternidade, até que finalmente a polícia me encontrou, tremendo como gelatina. Eu contei tudo sobre a pessoa no telefone, sobre os copos de água no chão, mas, como esperado, me enviaram para uma avaliação psicológica. Fui liberada alguns dias depois, mas ninguém acreditou em mim, nem quando mostrei a foto de mim dormindo. No mês seguinte, decidi me mudar. Não havia como ficar lá depois disso. Olhando para trás, deveria ter ido embora muito antes. Agora moro em uma casa menor no interior, com menos cantos e recantos para intrusos se esconderem. Instalei câmeras por toda parte, para que, se alguém tentar invadir, eu tenha provas. Além disso, elas estão conectadas ao meu celular, então posso ver as gravações enquanto estou no trabalho. Eu posso ser covarde, mas não sou tolo. Já se passaram vários meses desde o incidente, e até hoje nada estranho aconteceu. Eu até comecei a pensar que talvez minha irmã estivesse certa, que eu realmente só tive um momento de insanidade. Mas agora, aqui estou, deitada na minha cama, paralisada pelo medo, escrevendo o que sinto ser a única coisa que me acalma um pouco. Cerca de 1h15 atrás, cheguei em casa do trabalho e fui para a cama. Esse foi o meu primeiro erro. Quebrei a minha rotina.
Sempre checo as câmeras antes de voltar para casa, mas estava cansada e achei que poderia fazer isso da cama. Mas, claro, hoje era o dia em que algo ia acontecer. 9 horas atrás, a câmera do quarto detectou movimento. Revisei as gravações no meu celular. Primeiro vi imagens de mim me preparando para sair. Fiquei aliviada, era só eu. Mas então, 30 segundos depois de eu sair, a câmera detectou movimento no meu quarto. As imagens mostraram meu quarto vazio e escuro. Pisquei os olhos, mas, de repente, as luzes começaram a piscar, ligando e desligando, e então vi. Uma figura apareceu no meio do meu quarto, com as mãos cobrindo o rosto, como se estivesse brincando de esconde-esconde. As imagens avançaram rápido, sombras se movendo pelas paredes enquanto o sol se punha lá fora, mas aquela pessoa ainda estava lá, imóvel. Quando as imagens retornaram ao tempo real, apenas 30 segundos antes de eu chegar em casa, a figura parecia se mexer, como se tivesse me ouvido. Então, ela se agachou, com as mãos ainda cobrindo o rosto e, com um movimento quase robótico, se deslizou para debaixo da cama onde estou deitada. Eu não faço ideia do que seja, mas só há duas explicações: ou estou enfrentando algo sobrenatural, ou realmente preciso de ajuda psicológica. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os crimes não são tão frequentes no Ocidente hoje em dia. De fato, em muitos lugares ao redor do mundo, a violência criminal diminuiu bastante. Embora as reclamações e os relatos pareçam estar por toda parte, nos dando a sensação de que tudo está se tornando caótico, a verdade é que os números podem contar uma história diferente. No entanto, é também verdade que sempre haverá perigos à espreita, nas sombras, onde monstros estarão prontos para atacar. E, infelizmente, sempre haverá vítimas inocentes que eles tentarão devorar. Isso aconteceu comigo há apenas alguns meses. Tenho 15 anos e moro com meus pais em um subúrbio de São Francisco. Durante o verão passado, meus pais viajaram para fora da cidade para participar da celebração do aniversário de prata de um amigo, e não me levaram, o que não me incomodou muito, porque eu nem conhecia essas pessoas. E, honestamente, eu estava animado por ter a casa só para mim. Nossa casa tem 2 andares, e meu quarto fica na frente, no andar de cima. Naquela noite de sexta-feira, fiquei acordado até tarde assistindo a um filme na sala de estar. Eu preferia assistir lá, porque a tela é muito maior do que a do meu quarto e o sofá é incrivelmente confortável. Então, decidi passar a noite ali, em vez de no meu quarto. Foi uma noite ótima, assistindo a filmes e comendo frituras. Depois, em algum momento, acabei adormecendo. Na manhã de sábado, acordei e a casa ainda estava bem escura. Temos uma porta de vidro deslizante na sala de estar que dá acesso ao deck dos fundos, mas a maior parte da luz que entra vem das persianas, que estavam quase completamente fechadas. Então, fui até lá e olhei pela fresta de poucos centímetros. Vi que estava chovendo. Fui checar meu relógio e percebi que já estava quase 9h30 da manhã. Nesse momento, senti um aperto no estômago e pensei em ir até a cozinha fazer um sanduíche, mas então vi o saco de chips ainda na mesa de centro e decidi me acomodar novamente no sofá e ligar a TV para ver o que estava passando. De repente, ouvi alguns toques suaves na porta da frente. Não eram barulhos altos, mas como toques leves, mas eu imediatamente senti meu coração disparar. Sei que não deveria me preocupar com toques na porta, ainda mais naquela hora da manhã, mas por algum motivo, aqueles toques me assustaram. Moramos no final de uma rua sem saída e o bairro é muito quieto. A verdade é que não é comum alguém bater a nossa porta. Talvez seja por causa da minha personalidade um pouco tímida, mas aquele som me deixou muito nervoso. De onde eu estava no sofá, mal podia ver a porta da frente, então não sabia quem estava batendo. Suponho que quem estava lá também não pudesse me ver, ou pelo menos eu esperava que não. Comecei a pensar em quem poderia ser, especialmente com a chuva forte caindo. Nesse momento, me lembrei de algo, eu tinha feito um pedido pela Amazon, algo que esperava receber naquele dia. Isso me acalmou um pouco, mas, para ter certeza, abri o aplicativo da Amazon no meu celular e verifiquei meus pedidos.
Para o meu azar, estava escrito que o pacote só chegaria às 17 horas. E, como podem imaginar, minha calma desapareceu instantaneamente. Decidi então verificar se alguém ainda estava na porta. Já se passará 1 ou 2 minutos desde que ouvi o primeiro toque, e, felizmente, não houve mais batidas. Levantei lentamente para olhar pela janela, mas não vi ninguém, o que me acalmou um pouco. No entanto, naquele momento, ouvi passos vindo dos fundos, pelo deck. Não consegui ver bem, pois as persianas cobriam a porta de vidro, mas alguns segundos depois vi um homem espiando. Ele me encarava com uma expressão bem perturbadora. O cara era careca e estava vestindo uma jaqueta de couro e jeans. Mas o que realmente me deixou preocupado foi o fato de que eu nunca tinha visto aquele cara antes na minha vida. O homem tentou abrir a porta, mas, felizmente, estava trancada. No entanto, percebi que, se ele realmente quisesse entrar, poderia facilmente quebrar o vidro e pronto, ele estaria dentro. Foi então que, sem pensar 2 vezes, corri até o quarto de hóspedes no corredor. Eu não sabia quem era aquele homem nem o que ele queria, mas a ansiedade que eu sentia me dizia que eu estava em sérios apuros. Fechei a porta do quarto e tranquei, mas, justo quando fiz isso, ouvi um grande estrondo contra a janela, que fez meu cabelo se arrepiar. Quem quer que fosse o cara lá fora, estava tentando quebrá-la. Eu precisava ligar para a polícia, mas percebi que tinha deixado meu celular na sala de estar. E, enquanto pensava nisso, ouvi outro estrondo. Dessa vez, não ouvi vidro quebrando, mas sabia que precisava agir rápido. Com o coração batendo a 1000, abri a porta e corri de volta para a sala de estar, desesperado, procurando meu celular. Não o encontrei. Comecei a levantar as almofadas dos móveis para ver se ele havia caído em algum lugar, e, felizmente, o encontrei debaixo de uma das almofadas do sofá onde eu tinha dormido. Com o celular nas mãos, fiz outra corrida até o quarto de hóspedes, enquanto ouvia mais batidas, agora acompanhadas de chutes. Parei por um segundo para olhar para a janela e consegui ver o homem tentando quebrar o vidro com a bota. Fiquei realmente surpreso por o vidro ainda não ter se quebrado, mas sabia que era só uma questão de tempo. Não perdi mais tempo e tranquei a porta do quarto com a chave. Dentro do quarto, liguei rapidamente para o 911, mas estava tão nervoso que minhas mãos tremiam, e levei várias tentativas para discar aqueles simples 3 dígitos. Quando a atendente atendeu, eu lhe contei apressadamente o que estava acontecendo, sem conseguir respirar direito. Ela pediu para eu falar mais devagar e explicar a situação. Mas, justo naquele momento, ouvi o som que mais temia naquela manhã, o terrível estalo do vidro se quebrando em pedaços. Eu fiquei completamente sem palavras e paralisado por alguns segundos até que a voz da atendente me trouxe de volta a ligação. Tentei continuar explicando o que estava acontecendo, mas, naquele momento, o homem começou a andar pela casa. Ouvi o rangido das botas dele a cada passo, se aproximando do quarto onde eu estava. Quando ele finalmente chegou à porta, tentou abri-la. Mas obviamente não conseguiu devido à trava. Instintivamente, me afastei e comecei a procurar um lugar para me esconder. Meu estado de pânico era tão grande que acabei me arrastando para debaixo da cama, mesmo sabendo que seria completamente inútil caso o homem conseguisse entrar no quarto. Implorei para a atendente do 911 enviar alguém rápido, e ela me garantiu que enviariam e que ficariam na linha comigo, o que me trouxe um pouco de alívio no meio do terror que me consumia. O cara começou a bater na porta do quarto com muita força. De repente, meu celular ficou mudo. Olhei para a tela e vi que ele tinha desligado. Então me lembrei que não havia carregado a bateria na noite anterior. Isso tem que ser uma piada, murmurei, quase perdendo a cabeça. Eu sabia que o homem estava chutando a porta do quarto, como havia feito com a porta deslizante, e sabia que não demoraria muito para ele conseguir abrir aquela também. Abra a porta, sei que você está aí, ele gritou lá de fora, batendo na porta novamente, mas eu não respondi. Não disse nada. Fiquei em silêncio, bem quieto, debaixo da cama. Foi nesse momento que ouvi um forte chute na trava, fazendo a porta se abrir de uma vez, batendo com força na parede. Meu coração congelou.
Fiquei completamente paralisado por alguns segundos, e então todo o meu corpo começou a tremer. Eu podia ouvir os passos do homem entrando no quarto, andando em círculos, procurando por mim. Tentei ficar o mais imóvel possível, mas tinha certeza de que ele viria direto olhar debaixo da cama. Estava me preparando mentalmente para morrer. De onde eu estava, consegui ver os pés do homem entrando no quarto. Ele parou na frente do guarda-roupa e abriu as portas, depois levantou a cortina que cobria a janela, como se pensasse que eu poderia estar me escondendo ali, mas obviamente não encontrou nada. Então, pude ver ele virar e seus pés começarem a se aproximar lentamente da cama. Estou morto, pensei. Ele iria olhar debaixo da cama e me encontrar ali, e isso seria o fim. Fechei os olhos com força, sentindo meu coração na garganta. Mas, ao invés de se abaixar para olhar debaixo da cama, o homem se sentou na cama. Alguns segundos se passaram, e então ele se levantou e foi até a porta. Eu ouvi ele se afastar por um momento e subir as escadas. Comecei a ouvir as portas dos quartos superiores se abrindo e soube que era a hora certa para correr até a porta da frente e tentar escapar, mas eu estava tão aterrorizado que não conseguia mover um músculo. Todas as cenas que passavam pela minha cabeça eram do cara careca me pegando na fuga, me estrangulando, me esfaqueando ou me espancando até a morte. Então, eu apenas fiquei lá, deitado sob a cama, no quarto de hóspedes, chorando e tremendo de medo, rezando para que a polícia chegasse antes que o homem me encontrasse. De repente, ouvi os passos dele novamente, muito altos, descendo as escadas e indo na direção do quarto onde eu estava. Meu Deus, não, 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 eu implorava em silêncio. Mas, justo quando ele entrou no quarto de hóspedes, a porta da frente se abriu com força, e pesados passos desceram pelo corredor. Ao mesmo tempo, uma voz profunda gritou: polícia! Levante as mãos! Foi nesse momento que senti minha alma voltar ao meu corpo. Quando ouvi o som das algemas fechando e o homem repetindo que não estava fazendo nada de errado, finalmente saí de debaixo da cama. Eles estavam levando o homem careca embora. Ele se virou para me olhar e parecia surpreso ao me ver ali. Tenho certeza de que estava se xingando por não ter olhado debaixo da cama. O homem foi preso e, mais tarde, soubemos que ele era um criminoso com várias acusações de roubo, agressão agravada e abuso infantil. Honestamente, nunca soube ao certo o que aquele homem estava procurando na minha casa. Só sabia que ele estava sob o efeito de substâncias narcóticas na hora em que entrou, e, pelo fato de nada ter sido roubado, é quase certo que o que ele procurava era eu. E eu tremo só de pensar no que ele queria. Quando completei 14 anos, minha família se mudou para uma casa muito bonita e grande, com 5 quartos, 3 banheiros, uma garagem e um enorme porão. Meus pais trabalhavam na área médica, meu pai era cirurgião e minha mãe, enfermeira de terapia intensiva. Por isso, eles passavam muitas horas fora de casa, o que fazia com que eu ficasse sozinho com frequência. Eu gostava dessa independência, pois me fazia sentir maduro e responsável, mas, ao mesmo tempo, era um pouco assustador ficar tanto tempo sozinho. Morávamos em uma área rural da Geórgia, que, embora fosse linda, tinha uma taxa de criminalidade alta. Uma tarde, cheguei da escola e meus pais estavam no trabalho. Era um momento complicado no hospital, pois naquele dia houve um grande acidente de carro e muitas pessoas ficaram feridas, por isso, meus pais precisaram trabalhar mais. Eu, com meus 14 anos, decidi jogar Call of Duty para passar o tempo até que eles chegassem. Depois de algumas horas, subi para o meu quarto e tirei uma soneca. Dormi cerca de 2 horas antes de ser acordado por um barulho na cozinha. O som parecia metálico, como se alguém estivesse mexendo nas coisas. Olhei para o relógio e era por volta das 7 da noite. Irritado com o barulho, coloquei as pantufas e desci para ver o que estava acontecendo. Eu realmente pensei que fosse minha mãe tentando preparar algo e fazendo aquela bagunça. Mas, quando virei a esquina, o que vi gelou meu sangue. Havia uma mulher na cozinha, mexendo na nossa geladeira. Mas definitivamente não era minha mãe. Ela parecia não perceber que eu estava ali, mas ela não era uma mulher comum.
Ela parecia uma pessoa em situação de rua, e, pensando bem, provavelmente era. Ela estava usando shorts rasgados e uma blusa regata, estava desleixada e muito suja. Tapei minha boca com as mãos, e embora quisesse chamar a polícia, não pude, pois o telefone estava perto da cozinha. Então, me ocorreu que meus pais eram amigos dos vizinhos, e decidi ir até a casa deles pedir ajuda. Eu não podia sair pela porta da frente, então fiz o que qualquer pessoa faria na minha situação: subi as escadas, abri a janela e me joguei para fora, tentando reunir coragem para cair. Quando finalmente fiz isso, pousei na grama do jardim com o tornozelo levemente torcido, mas estava bem. Corri rapidamente até a casa dos vizinhos e comecei a bater na porta. Demorou alguns minutos, mas finalmente o vizinho abriu e, ao ver meu rosto em pânico, perguntou rapidamente o que estava acontecendo na minha casa. Eu lhes contei apressadamente o que havia acontecido, e eles me deixaram entrar e usar o telefone para ligar para o 911. Enquanto isso, eles mesmos fizeram uma ligação para o hospital para avisar meus pais sobre o que estava acontecendo. Meus pais chegaram muito mais rápido do que eu imaginava. Em poucos minutos, vi o carro do meu pai entrando na garagem, e logo atrás chegaram também os policiais. Imediatamente corri para minha casa para avisá-los e ficar com eles, mas quando entrei, vi uma mulher mais velha, alta, com aparência cansada, sendo retirada de dentro de casa algemada. O curioso é que ela não tentou escapar ou resistir. Parecia resignada, como se já tivesse aceitado seu destino. Descobri que minha teoria estava correta, ela era uma pessoa em situação de rua que vinha invadindo várias casas da região. Meus pais chegaram logo depois e conversaram com os policiais, que recomendaram que instalássemos câmeras de segurança. No dia seguinte, meu pai foi rápido e montou um sistema de segurança bem avançado ao redor da casa. Mas a história não acabou por aí. Há alguns dias, contei à minha mãe sobre o incidente e perguntei se ela se lembrava. Foi então que notei os olhos dela se arregalando de medo. Ao ver sua reação, fiquei preocupado e perguntei o que estava acontecendo, momento em que ela segurou minhas mãos e me contou algo que eu não sabia. Quando ela e meu pai estavam conversando com os policiais naquele dia, os oficiais mencionaram algo que os deixou em choque, e quando entraram no meu quarto, encontraram a mulher parada bem na porta, segurando uma das facas da nossa cozinha com força. Ela me disse que, se eu não tivesse pulado pela janela como fiz, as coisas poderiam ter acabado muito mal para mim. Felizmente, não tivemos mais invasões desde então, e espero que continue assim. Há cerca de 4 anos, minha namorada e eu decidimos comprar uma casa em uma área suburbanizada da Flórida. A casa tinha pelo menos 80 anos, mas, por algum motivo, estava em perfeitas condições. Era uma casa de 2 andares, em um bairro tranquilo, sem nenhum problema ou algo incomum. Conseguimos adquirir a propriedade por um preço muito bom, e nos sentimos realmente sortudos por termos recebido uma oferta tão boa por um lugar tão bonito. Além disso, a casa tinha aquele visual antigo que a tornava realmente charmosa. No início, pensamos que era o lugar ideal para começarmos nossa vida juntos, e foi, pelo menos, durante as 2 primeiras semanas. Mas tudo mudou. Em uma tarde, no meio do verão, minha namorada havia saído para o trabalho, e eu fiquei em casa, me recuperando de uma ressaca horrível, depois de ter ido a uma balada na noite anterior. Eu liguei para o trabalho naquele dia, dizendo que estava doente. Eu realmente não me importava, só precisava de silêncio e descanso. Eu sabia que sentiria falta da minha esposa, já que ela era pediatra e costumava ficar até tarde no hospital. Talvez nem chegasse em casa naquele dia, caso surgisse uma emergência. Depois de algum tempo descansando, fui até a cozinha pegar algo para beliscar e depois voltei para o andar de cima. Sem muito o que fazer, decidi colocar um filme, esperando conseguir dormir. Foi então que ouvi um barulho estranho, como o som de pneus rangendo, vindo de fora. Era incomum, pois não havia quase nenhum tráfego no bairro. Me levantei e olhei pela janela do meu quarto. Foi quando vi uma van branca, que eu não reconhecia, estacionada na minha garagem. 4 homens saíram dela. Nesse instante, comecei a ficar muito nervoso, pois não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas ou o que estavam fazendo ali.
para piorar, ouvi uma batida frenética na porta, com várias vozes gritando para eu abrir. Assustado, corri até a porta da frente e olhei pelo olho mágico. Lá estavam alguns homens que eu não conseguia identificar, batendo com força na porta. Terrificado e sem saber quem eram aqueles homens ou o que queriam na minha casa, eu pressionei a campainha e perguntei diretamente quem eram e o que queriam. O homem que estava mais próximo da porta respondeu de maneira ameaçadora: "E não faça de conta que não sabe quem somos, nós queremos o dinheiro que você nos deve. Pague agora." Fiquei completamente confuso e paralisado de medo. Eu não sabia do que ele estava falando e não queria abrir a porta. Gritei de dentro que não os conhecia e que, se não saíssem imediatamente, eu chamaria a polícia. Mas isso pareceu enfurecê-los ainda mais, e começaram a bater na porta com muito mais violência. Eu sabia que era uma questão de tempo até que tentassem invadir. Então, sem pensar duas vezes, peguei meu celular e liguei para a polícia, explicando toda a situação. Mas, enquanto eu fazia isso, ouvi a janela do meu quarto ser aberta. Num piscar de olhos, vi aqueles homens entrando na minha casa, um por um. Nesse momento, fiquei completamente congelado, e sabia que não havia como escapar. Após um breve momento de pânico, decidi fazer a única coisa que poderia fazer e correr para o andar de cima, implorando para que não me matassem. Mas, para minha surpresa, em vez de reagirem com fúria ou fazerem algo ainda mais aterrorizante, eles se entreolharam com rostos confusos, como se estivessem deliberando sobre o que fazer comigo, até que vi eles acenarem com a cabeça, com um olhar maligno, como se tivessem chegado a algum tipo de acordo silencioso sobre o que fazer comigo. Mas, nesse exato momento, ouvi as sirenes da polícia se aproximando, e aquele som foi como uma música celestial para meus ouvidos. Ao ouvirem as sirenes, os homens rapidamente se viraram e correram em direção à porta da frente. Em seguida, entraram na van e fugiram em alta velocidade. Felizmente, não foram muito longe. A polícia os alcançou a cerca de 2 quarteirões de distância e os prendeu. Quando os oficiais me contaram o que haviam descoberto, fiquei completamente pasmo. Acontece que aqueles homens faziam parte de uma grande operação de tráfico de drogas. Um de seus compradores havia roubado uma quantidade impressionante de cocaína e outros produtos, no valor de $100 mil. Esse homem havia sido o antigo proprietário da nossa casa, e todas essas operações ilegais estavam sendo conduzidas de lá. Parece que os criminosos não sabiam que o homem havia fugido com tudo e vendido a propriedade por um preço baixíssimo. Ao saber disso, fiquei completamente chocado. A ideia de que esses homens poderiam ter me matado naquele dia nunca me deixou em paz. O pior de tudo foi enfrentar esses criminosos no tribunal. Não havia como eu suportar ficar lá, com eles me encarando como se quisessem me matar. Minha namorada e eu tentamos continuar na casa e fazer as coisas funcionarem, mas chegou a um ponto em que a paranoia tomou conta de uma maneira que eu não conseguia controlar. Eu acordava no meio da noite com pesadelos sobre eles voltando e coisas assim. A ansiedade começou a afetar nossa saúde mental e, de alguma forma, também nosso trabalho. Não sei por que isso me afetou tanto, mas simplesmente não conseguíamos continuar assim. Então, um mês depois, tomamos a difícil decisão de vender a casa e nos mudar para um lugar mais seguro, 3 estados à frente, esperando que, dessa vez, finalmente encontrássemos a paz e o sossego que tanto buscávamos. E, felizmente, encontramos. Era uma noite de sexta-feira qualquer. Depois de um longo expediente no escritório, preparei algo simples no micro-ondas, conectei-me com alguns amigos e comecei a jogar Fortnite. Me acomodei na minha cadeira gamer de última geração, que eu havia comprado com meu último salário, e coloquei uma bebida energética e alguns snacks ao lado da minha mesa, pronto para passar a noite jogando e relaxando. Afinal, era sexta-feira e eu não precisava trabalhar no dia seguinte. Mas enquanto jogava, não sei que hora, ouvi uma batida na porta. Não dei muita atenção a princípio, até que a batida se repetiu. Pedi para meus amigos esperarem um momento, tirei os fones e me virei. Quando olhei para o meu quarto, percebi como estava escuro, tanto dentro quanto fora, com apenas a luz da tela do computador iluminando o lugar.
Foi então que eu pude distinguir o rosto de um homem parado ali, olhando pela janela. Congelei completamente e senti um nó no estômago. Foi aterrorizante saber que alguém estava ali, me observando. O homem gritou algo através do vidro, mas fiquei tão paralisado que não consegui entender. Então ele se aproximou e repetiu a pergunta. O que consegui entender foi que ele estava me perguntando se eu era Jake ou Jack, ou algo assim. Nem entendi o nome direito, mas sabia que não era eu. Então, apenas balancei a cabeça de um lado para o outro e disse ou não. Ele caminhou lentamente para longe da janela e desapareceu pelo meu jardim. Ainda um pouco atordoado com o momento bizarro que acabará de viver, fechei as persianas e voltei para o computador para contar para meus amigos o que aconteceu. No início, eles não acreditaram em mim, mas quando perceberam o tremor na minha voz, começaram a me bombardear com perguntas, o que só me deixou mais nervoso. Seguindo o conselho deles, verifiquei se todas as portas estavam bem trancadas e se as janelas estavam devidamente fechadas, algo que eu nunca tinha feito antes. Eu estava realmente nervoso, mas eles me tranquilizaram e voltamos a jogar. Algumas horas se passaram, e honestamente, eu acabei esquecendo completamente do incidente. Achei que, se aquele homem tivesse mais intenções, já teria feito alguma coisa até ali. Mas, de repente, um estrondo alto atrás de mim quase me fez cair da cadeira. Dessa vez, definitivamente vinha da porta da frente da minha casa. Olhei para o meu amigo e, pelo fone, perguntei o que estava acontecendo. Ele me disse para ir ver quem era e chamar a polícia, se necessário. Fazendo o que ele me disse, caminhei lentamente até a porta e olhei para o pórtico. Lá estava ele novamente, esperando que eu respondesse. Fiquei olhando por um bom tempo, sem dizer nada, e o homem continuava olhando para o lado, como se estivesse observando algo ou alguém. Eu me senti meio estranho, então dei um passo atrás, peguei o celular e liguei para a polícia, sussurrando o que estava acontecendo. Mas, assim que desliguei, ouvi outra batida na porta. Olhei de novo e vi que o homem ainda estava olhando para o lado, acenou com a mão e bateu novamente. Porém, a noite estava tão silenciosa que eu conseguia ouvir passos se movendo ao redor da casa. Segui o som com os olhos e vi que alguém parou logo abaixo de uma das janelas. Nesse momento, percebi o vidro se mover um pouco, mas felizmente ficou preso na tranca e depois caiu. Mas o homem não desistiu. Ele tentou de novo, mas a janela não se mexia. Depois disso, passei 1 minuto em silêncio, ouvindo a operadora da polícia me informar sobre a chegada de um policial, enquanto meus olhos estavam fixos na janela, que continuava sendo tentada. De repente, ouvi um som surdo, como se algo estivesse batendo na madeira. Foi quando vi a moldura da janela se mover. Eu dei um passo para trás, instintivamente tentando pensar no que fazer ou como me defender. Então, corri para a cozinha, peguei a maior faca que encontrei na gaveta, mas justo quando estava me preparando para enfrentar os invasores, ouvi passos correndo da porta da frente para a janela lateral. E, em um instante, ambos desapareceram. Só um momento depois, vi as luzes vermelhas e azuis da polícia iluminando o lugar através das janelas. Quanto ao que aconteceu depois, não foi muito. A polícia não encontrou nada. Dei uma descrição detalhada de um dos caras, o único que eu consegui ver, mas isso não foi suficiente para que eles fizessem algo. Já se passou mais de 1 ano desde aquela noite, e felizmente não tive mais sinais de que eles voltariam, mas aquela experiência me deixou um pouco paranoico. Agora, sempre verifico 2 vezes antes de abrir a porta, e até comprei uma arma, que sempre fica na minha mesa de cabeceira, só por precaução, caso esses caras decidam voltar para terminar o que quer que tenha sido que eles estavam tentando fazer naquela noite.